grande amor de Deus enche a terra, enche o céu, grande amor, amor que abrange a todo mundo e a ti já não. Irmãos, rapidamente, antes do meu irmão estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, quero saudar a nossa diaconisa, a Tindiara Marques, que está aí nos ouvindo também. Deus abençoe a diaconisa Indiara, nossa diaconisa Lídia, meu irmão ou minha irmã, casa de oração, que Deus abençoe de maneira poderosa. Minha mãe, diaconisa Élida, que Deus te abençoe, mãe, em nome de Jesus. Se tem mais alguém no chat que eu não falei o nome, não foi voluntário. Deixe seu like, deixe seu gostei aí, compartilhe essa live para toda a sua família, para todos os seus amigos, que vocês possam agora compartilhar. Deixe seu like, seu comentário, escreve no chat os que não estão escrevendo, que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Nesse momento, a palavra com meu irmão, evangelista Marcos Júnior. Que Deus abençoe também a minha irmã, diaconisa Geise Mendes. Estamos aqui hoje, diaconisa Geise, fazendo a diferença. Que Deus abençoe. Deus abençoe ricamente a vida do nosso querido presbítero Samuel William, que nos narrou muito bem aqui uma palavra abençoada. Isso ele disse para mim: não, vai ter que ser na hora porque eu não tenho nada. Se tivesse, então o telhado tinha voado. Tome posse dessa palavra. E eu louvo a Deus dos céus pelo ministro, cooperador Josué Ananias, que está aí com a gente, somando poderosamente. Amados, repete comigo aí: a estratégia leva ao livramento. A estratégia leva ao livramento. Na live de hoje, nós temos esse contexto, nós temos esse tema para nos fortalecer ainda mais. Eu estava em oração essa madrugada e eu estava pedindo a Deus, sim, um direcionamento que viesse agora da parte dele, para juntos, na verdade, recebermos uma palavra que Deus via agora do céu, que estava precisando estar inserida em nossos corações. Por isso vem esse tema: a estratégia leva ao livramento. Os que podem, abra a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, capítulo de número 34. Salmos de número 34 não tem capítulo. Os Salmos, o livro dos Salmos é um inário que o povo de Israel ele utilizava. Na verdade é Salmos de número 34. Amém? Salmos de número 34. Estaremos lendo 3 versos. Verso de número 6, verso de número 7, verso de número 8. Salmos de número 34, versos 6, 7 e 8. Que diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Um cântico tão forte, tão pequeno, que eu quero repetir a leitura. Salmos, de número 34, versos 6, 7, 8. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Amados, abrindo a Bíblia aqui no livro dos Cânticos, dos Salmos, aonde o Israel, aqueles que nos antecederam, aqueles que provaram a areia do deserto, pisando nela fria ao dia e pisando nela fria, pisando nela quente ao dia e pisando nela frio à noite. Esse povo de Israel, quando tinha a sua experiência com Deus, eles automaticamente tinham o hábito, de costume, de louvar a Deus. Eles iriam agradecer agora, transformava-se a oração de agradecimento, ou até mesmo a oração de perigo, de medo, em louvores, em notas musicais. E o povo de Israel, ele sempre tinha esse costume. Se estava com medo, adorava a Deus, orava em forma de cântico. Se estava sem medo, eles automaticamente louvavam a Deus, porque pediam socorro. E o mais bonito, que quando Deus operava um milagre, quando Deus fazia um milagre, eles agradeciam também. Então, qual é o período aqui e aonde nos leva a esse tema? A estratégia leva ao livramento. Quem precisa de livramento hoje, já vai ficando atento antes de dormir, porque Deus tem uma palavra revelada, e esta palavra ela vai te encorajar nos dias de hoje, aonde chamamos os dias atuais. O Salmo de número 34, ele é escrito pelo autor, aquele salmista tão famoso, aonde era rei, aonde fez a diferença em tudo, e era um homem segundo o propósito, o coração de Deus, e era guerreiro também, aquele que vencera agora no vale o Golias, o gigante Golias, aquele que destemido, e que todo soldado de Israel deixou o rei Saul desarmado e sem homens de guerra, até que ele foi levar uma merenda para os seus irmãos, e de repente tudo se fez, tudo se formou. E quando ele chega lá, o Eliabe, o irmão mais velho, vira para ele e fala assim: eu conheço a maldade do seu coração. Você veio aqui para quê? Para querer aparecer? Nós, os guerreiros, estamos vendo que não há possibilidade de vencer esse gigante. Ele disse: não, fique tranquilo, Eliabe, eu vim trazer o lanche que papai mandou, mas eu ouvi dizer aí que o rei, quem vencer esse incircunciso, vai casar, vai virar genro do rei. Me interessou essa parte, porque primeiro que ninguém zomba de Deus, ninguém ataca o meu Deus, ninguém na verdade põe medo no povo de Israel, ninguém na verdade limita esse povo é ilimitado. Tanto isso é real, que nós estamos peregrinando na terra, mas nós não há limite para nos, nem a gravidade consegue nos limitar, porque a qualquer hora a trombeta soará, e ele aparecerá nas altas nuvens, e ele vai nos levar para o céu, e seremos todos arrebatados, e seremos transformados, e reinaremos lá no céu, na eternidade com Deus. Davi é esse. Ele entra em batalha, todos conhecem o contexto, pega 5 pedras no ribeiro, mas usa apenas a primeira. Gira, Deus o direciona e pega na falha, na brecha, na fresta que tinha na testa, no capacete de proteção de segurança do gigante Golias. Aí vem o primeiro livramento. A estratégia então foi ir lá no ribeiro, pegar 5 pedrinhas e na sequência daquelas 5 pedrinhas conseguir agora de uma forma especial atingir e derrubar aquele homem tão grande. Amados, Davi então, nesse contexto aqui, onde ele pega para escrever esse cântico, que é uma oração,
ele estava agora com seu semblante mudado. Ele foi perante Abimeleque, que o sacerdote, com medo dele, o expulsou da presença dele. Mas por quê? Vamos voltar um pouquinho para você entender. O rei de Israel, Saul, estava agora condenado a ser expulso do reinado. Você lê isso no capítulo 16, versículo 1, lá do primeiro livro de Samuel, aonde Deus chama Samuel, isso, aquele filho da Ana, lembra? Chama Samuel e diz para ele: Samuel, por um acaso, porventura, você está tendo dó de Saul? Sendo que eu já o rejeitei, e eu já escolhi um novo rei. Vai na casa de Jessé, vai lá, escolhe entre eles os teus filhos, porque unge todos eles, porque eu já o escolhi, e já tem lá um rei que vai substituir Saul. Logicamente, Saul começou bem e terminou mal, e ninguém quer ser substituído com o seu mau mandato. Ninguém quer ser substituído por alguém que tem agora um futuro promissor e que vem com muita responsabilidade, e podemos dizer um xodozinho de Deus que vem diferente. E de repente Saul fica invejado, fica enciumado. Saul na verdade não quer perder o trono. Saul na verdade propõe em seu coração de matar a Davi. Aí que nós vamos entender agora, a partir do versículo do capítulo 20, 21 e o 22 do primeiro livro de Samuel, aonde vai na verdade nos narrar toda a trajetória difícil, de medo de Davi, porque agora Saul procurava o matar. Saul chega um momento que fica irado com seu filho Jonatas, porque havia um amor dos dois muito forte, aonde a gente vê aquele versículo, capítulo 17 de Provérbios e versículo 17, aonde o proverbista vem dizendo: em todo tempo ame o seu amigo, e na angústia nasce o irmão. E é sobre esse povo hoje que Deus me coloca essa palavra, essa responsabilidade na verdade de pregoar aqui hoje, dizendo sobre o tema: a estratégia leva o livramento. A estratégia leva ao livramento. E se nós formos nas entrelinhas aqui do capítulo 20, 21, 22, nós vamos ver agora o encontro de Jonatas com Davi. Davi chega a Jonatas com medo da reação. É eu e o pai dele. Ele é meu irmão, ele é meu amigo. Mas a situação agora está entre eu e o pai dele. Deus rejeitou o pai dele, e Deus escolher agora eu. E ele chega no seu amigo com medo da resposta do seu amigo. Automaticamente o seu amigo vira e fala assim: ô Davi, eu te conheço e tenho certeza que isso aí é da sua cabeça. Meu pai não quer te matar. Você ouviu isso? Você tem certeza disso? Aí Jonatas virou para ele e falou assim: Davi, eu não tenho certeza não, mas eu vou procurar saber. Amanhã haverá uma festa, e eu quero agora mapear o coração do meu pai. Eu vou dizer que você vai visitar os seus parentes, que seus parentes também têm uma festa, e você está com muita saudade. Tudo bem, você foi e eu te liberei, mas eu vou deixar uma senha com você. Eu vou deixar na verdade uma estratégia com você. Eu vou pegar um moço meu mais novo, e eu vou pegar esse moço mais novo e vou dar com um arco flecha. Se eu lançar a flecha, vou pedir a ele para ir lá correndo e pegar a flecha. Se eu gritar, a flecha caiu para antes de você, é para você entender que está tudo em paz. É para você entender que o meu pai está com o coração limpo, que o meu pai entendeu o propósito de Deus para com a sua vida, que o papai entendeu agora que ele foi rei por um tempo, mas agora Deus já constituiu você para ser o sucessor dele. Mas se eu lançar a flecha e pedir agora o meu moço para ir correndo, para ir acelerado, para ir voando, eu vou dizer para ele assim, ó, o seguinte, eu vou falar para ele assim, essa verdade, eu vou falar assim, ó: a flecha está para depois de ti, Davi. É para você levantar voo, é para você arrancar com raiz de tudo e ir embora, porque meu pai vai te procurar.
meu pai agora vai partir para te matar. Meu pai realmente não entendeu o propósito de Deus. E Davi começa agora a ficar angustiado, Davi agora começa a ficar com medo, mas ele agradeceu a Deus pela vida do seu amigo. Por isso que nós temos que lutar pelos nossos amigos, por isso que nós temos que lutar por aqueles parentes que são mais do que parentes, porque a própria Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmão. Mas é a hora que nós temos que unir as forças, porque quando você estiver no vale dos esquecidos, quando você estiver na dificuldade, Deus sempre levantará alguém que pode não ter a sua rede sanguínea, não pode participar da sua árvore genealógica, mas vai ser alguém que Deus vai usar como estratégia para mudar a sua história, para mostrar que Deus ainda tem uma estratégia nova que vai te levar ao livramento. Mas escuta aqui o que Deus tem para você. É sério aqui agora. Deus vendo tudo. Saul sente falta de Davi na mesa. O lugar dele estava lá. O primeiro dia passou, mas no segundo ele cobrou. Jonatas, cadê Davi? Aí ele disse, Davi foi visitar os parentes, está lá numa festa familiar, e ele me pediu e eu liberei. Saul fica irado, Saul fica bravo, porque ele se sente traído pelo seu filho. E ele diz, olha, você também está junto com Davi, você está me traindo. Que decepção para mim, o pai, saber que você está fazendo essa coisa feia. Irmãos, escute bem aqui agora, você que está aflito, está sentindo uma angústia, e essa palavra está direcionada para você. Escuta, porque há uma estratégia, e essa estratégia é de Deus, e ela te levará para o livramento que Deus já estabeleceu, que Deus já colocou no seu vale, no seu campo de batalha, no seu deserto. Há uma estratégia, e ela levará você para o livramento estabelecido por Deus. Nós vamos entender agora a estratégia que leva ao livramento. Lembra que eu disse que Davi vai até o sacerdote, e o sacerdote morrendo de medo. Abimeleque, depois que Davi era para sumir, Abimeleque recebe a notícia, Davi está ali fora. E quando Abimeleque olha, cadê os homens? Cadê os guerreiros de Davi? Abimeleque cobra ele e fala, Davi, o que você está fazendo aqui só? Ele disse, não, o compromisso do rei é muito grande, então eu preferi marcar um ponto, um determinado ponto, onde o povo está me esperando, meus guerreiros estão me esperando. Mas deixa eu te perguntar, você não tem um pão aí não? A gente está com fome. Você não tem uma merendinha para ajudar a gente escapulir, para a gente ir embora? Aí ele disse assim, olha, a única comida que tenho aqui, o único pão que eu tenho aqui, é o pão preparado, consagrado. Eu não sei você nem seus moços, vocês fizeram a separação de corpos, vocês não estão agora coabitando com a esposa de vocês. Davi disse, não, toda vez que nós estamos numa batalha, num propósito, a gente já separa o corpo, a gente na verdade se santifica. E outra coisa, a gente está desde anteontem purificados, separados. E olha, dê esses 5 pães para nós. Esses pães estão consagrados ao Senhor, e esses pães servirão de bênção, de refúgio e de energia para nós. Tendo dado esse tempo, Davi olha e vê agora que precisava de uma estratégia. Davi precisava agora de algo que só Deus poderia agora preparar para ele, esse livramento, que só Deus na verdade poderia fazer isso agora. Davi observa todo ao redor e ele vê Doeg. Quem que era esse Doeg? Está aqui no capítulo 21, no capítulo 21, 1 Samuel, versículo 7. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. Davi sabia que ele não era de confiança. Davi então vira agora para Abimeleque e diz, sacerdote, tem alguma arma, tem alguma espada, alguma coisa que eu possa agora me proteger de um contra-ataque, alguma coisa que vai me encorajar? Aí Abimeleque diz, olha aqui, atrás do manto do templo, dobrado e envolto a um pano, tem a espada
espada de Golias, aquele que tu vencera no vale, em nome do Senhor dos Exércitos. Pega essa espada e segue o seu caminho, e que o Senhor Jesus te acompanhe. Irmãos, Davi, ele vai embora, mas ele sabe que Doeg estava pronto para qualquer hora denunciar, e ele fez isso a Saul. Ele mostrou para Saul que Abimeleque estava envolvido, e abençoou também no nome do Senhor Davi, a fuga de Davi. Aí tem uma situação tão ruim, aonde Saul ele prossegue na sua guerra, e ele manda matar todos os sacerdotes de Nob. Mas ainda eu quero que você entenda um propósito de Deus. Só morreram os sacerdotes porque havia cumprido o tempo deles na terra, porque nós sabemos que todos nós há um propósito de Deus em andamento sobre a nossa vida, e nós só vamos descer a tampa fria depois que chegar o tempo da nossa morte. Fora isso, ninguém mata quem Deus levanta, ninguém impede de viver quem Deus já chamou. Então eu já deixo uma palavra para você. Você está debaixo de promessas, e quem está debaixo de promessas não anda torto, não anda desviado, não anda pisando em lugares onde não pode pisar, sempre está sendo direcionado por Deus. Por isso, independente da sua angústia, independente da sua luta, continue acreditando que tudo é possível naquele que você crê. Tudo é possível no Deus que te fortalece no vale da angústia. Mas escuta, eu vou finalizar agora. Eu vou finalizar agora. Está angustiado? Está precisando de uma estratégia? Está precisando de uma estratégia que te leva agora ao livramento de Deus? Segura que agora vem, e eu fecho a palavra nesse minuto. Agora vem o que Deus tem. Como é que está o seu coração? Você está com medo de pecar? Você está com medo das fúrias de Satanás? Você está com medo do quê? O que é que tem te incomodado? Você está com medo de cair? Você está com medo de quê? De comer as lentilhas de Satanás? Quebra esse prato agora, pisoteia esse prato agora, porque os olhos como chama de fogo estão te olhando agora, e Deus está dizendo: há esperança para o coração angustiado, há esperança para a mente atribulada, há esperança para quem está abandonado, há esperança para quem precisa de uma estratégia que leva ao livramento de Deus. Receba, 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 receba agora. O adultério não vai acabar com o seu ministério. A fornicação não vai acabar com o seu ministério. O disse-me disse dentro da sua família, dentro da igreja, dentro do seu trabalho, não vai destruir o seu ministério. Toda obra de Satanás agora estão pisoteadas pelos pés do Rei da Glória. E em nome de Jesus eu profetizo que nenhuma obra do inferno prevalecerá na sua frente. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deus, Ele enviará os anjos. E Deus enviará os anjos agora, e eles combaterão toda astuta cilada de Satanás, todo arquiteto infernal. Deus vai destruir, Deus vai quebrar agora. O diabo está olhando sério. Está só você e Satanás agora. E Satanás está te mostrando que pode comer o fruto proibido, sim. Satanás está dizendo: para com isso. Pode sim, ele não quer que você come, porque você vai ter ciência. Você vai ser igual a ele, a Satanás, desde o Éden. E o sonho dele é parecer com o nosso Deus. Mas eu te digo agora: não, 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 não.
Não! Tem uma estratégia de Deus sobre a tua vida. Escuta. Calma. Calma. Sinta Jesus te abraçando agora. Aonde você está? Da forma que você está. Sinta Jesus aí. A estratégia te leva ao livramento. Escuta, calma. Escuta, calma. Sabe qual que foi a estratégia para Davi quando ele estava com medo? Quando ele viu que alguém o conheceu pelas obras. O diabo dá corda. O diabo quer derrubar ministro de oração, ministra de oração. O diabo quer derrubar levita. O diabo quer derrubar agora pregadores do evangelho. Só que segundo a Bíblia, até depois de morto, as obras falam. Até depois de estar seco dentro de uma cova, se lançar soldado morto lá, soldado ferido, os teus ossos ainda operarão o extraordinário de Deus. No meio desse conflito, no meio dessa fuga, alguém começa a reconhecer Davi. Escuta que essa é forte. É o tema da mensagem, é o tema da live. Davi observa que ele foi reconhecido porque alguém começa a cochichar. Sabe quem é esse aí? Não. Quem é esse barbudo aí, esquisito? Olha a barba dele feia, parece um cidadão de rua. Não. Sabe quem é esse? Satanás conhece a sua história. Satanás não sabe aonde você vai chegar porque ele não é onisciente. Mas ele é esperto, ele é inteligente. Ele desconfia só do jeito que Deus te trata, só do jeito que Deus te olha, só do jeito que Deus te põe no colo. Alguém olha e diz assim: sabe quem é esse barbudo aí? É aquele que as mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Davi entendeu que mesmo barbudo, Davi entendeu que mesmo cabeludo, Davi entendeu que mesmo com as roupas rasgadas e sujas da fuga, Davi entendeu que alguém de verdade conhecia aquele gigante de Deus. Para de se menosprezar, você não é puto, você é um leão, réplica do leão da tribo de Judá. Davi tem uma estratégia com meio do medo. Davi começa a ficar doido. Davi começa a rabiscar os portões. Davi começa a ficar rindo igual um doido. Parecia que ele tinha fugido do Ananério, do hospício. Parecia que ele estava maluco. E ele começou a dar gargalhada e começou a babar. As babas escorriam sobre a barba de Davi. O rei, o autoritário, aquele detentor do momento, ele disse: por que trouxeram mais um doido para perto de mim? Já não basta vocês? Tira esse doido daqui, porque eu não trabalho em hospício, eu não tenho um hospício, eu tenho um poder, eu tenho um reinado. E assim, essa estratégia de Davi o levou ao livramento. Talvez você está se perguntando: você quer que eu faça de doido? Não tem pessoas dizendo que você é doido? Com nome sujo, você ainda consegue ficar indo na igreja de domingo a domingo. Tem gente mandando você ir trabalhar, mas você crê que aquele que há de vir,
Ele não tardará. Tem gente dizendo que você é um preguiçoso. Tem gente dizendo que você não vai dar em nada. Tem gente querendo agora te menosprezar, até mesmo dentro da sua família. Deus está mandando te dizer: eu não sei qual será a sua estratégia, mas se for necessário, faça de doido também. Se for necessário, clama ao Senhor, porque está escrito: clamas a mim e responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes, que ainda não sabes. É a hora, tá de doido para lá. Mas isso é bíblico? Claro, estou te narrando uma história bíblica. Ah, mas está no Antigo Testamento. Entendi. Então vamos para o Novo. Paulo começa a dizer aos Coríntios, no seu primeiro capítulo, a primeira carta aos Coríntios, e se eu não me engano, versículo 27, mas aqui eu estou na cabeça, se não for isso, não me falha a memória, é no capítulo 1, ele começa a dizer: mas Deus pega as coisas loucas desse mundo. Você está entendendo? O inimigo, ele quer te menosprezar, mas fique tranquilo, a palavra de Deus tem a resposta certa. Eu profetizo para você nesta hora. Escuta. Deixam falar o que quiserem. Reage. Porque a estratégia que vem, ela vem de Deus. E segura essa para nós fecharmos. A estratégia que vem, ela vem de Deus. E a Bíblia diz que o que é de Deus, o maligno não toca. Feche a sua porta. Antes de dormir, dobra o seu joelho e pede: Deus, me dê uma estratégia nesse vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. O vento do Senhor assoprará dos quatro cantos da terra, e nesse seu vale aí, ossos se juntarão aos ossos, nervos nascerão, e Deus levantará. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. Ninguém impedirá. Toma posse, porque Deus envia agora uma nova estratégia, e ela te levará ao livramento de Deus. Deus abençoe a todos. Deus continue confirmando a sua chamada na face da terra. A sua família, Satanás não vai derrubar. O seu ministério não vai acabar. Deus tem um amor infinito. O amor dele é incondicional. Receba a estratégia de Deus e vai em busca do seu livramento. Eu amo todos vocês. Deus abençoe. Um forte abraço. Até a próxima live, se Deus quiser.